Nova Specialized 2020 da Everge. Bike de gravel, ela não é simplesmente colocar o nome gravel e tá feito. Ela precisa de algumas características de versatilidade e nesse momento de performance, controle e conforto que são indispensáveis para essas bicicletas. Eu sei que tem o grupo maior de pessoas ainda, são aquelas pessoas que nunca testaram uma bike de gravel, consequentemente elas não entendem muito por que uma pessoa compraria uma bike de gravel, compra uma speed ou compra uma mountain bike. Eu costumo dizer que a bike de gravel você tem uma sensação não, você tem uma performance de uma bike de estrada no ambiente do mountain bike. E essa sensação é o que faz com que todo mundo que tenha andado na bicicleta continue querendo andar mais e mais, tendo diferentes experiências em diferentes locais. Justamente essa variedade de possibilidades com uma única bicicleta é o que tem feito com que as bikes de gravel tenham chamado a atenção do número cada vez maior de pessoas. Quando a gente fala da Diverge 2020, primeiro a gente tem que começar pelo quadro, que é a parte mais importante, a estrutura da bicicleta. O quadro pesa menos de 1 kg. Então a gente está falando de uma bike de extrema performance com extrema versatilidade. O que é essa versatilidade? Você pode usar rodas 700 com pneu até 47 mm ou uma roda 650 com pneu até 2.1. O que pode parecer algo simples, né? Mas na verdade, para você conseguir colocar essa variedade de rodas, de pneu, numa traseira da bicicleta principalmente, que não é extremamente longa, pelo contrário, é uma traseira curta, chainstay de 420 mm, você precisa fazer alguma mágica para você ter espaço para o pneu, movimento central, pé de vela e coroa. E a solução que eles tiveram foi simplesmente genial, extremamente simples e genial. Eles substituíram o tubo de carbono por uma placa de carbono. E isso fez com que eles tivessem espaço para colocar um pneu até 2.1, ter espaço para coroa e continuam com uma distância do movimento central ao eixo traseiro que faz com que a bicicleta seja responsiva, que a aceleração seja rápida. Qual que era o problema das gravels de um tempo atrás? Traseira muito longa para você conseguir colocar um pneu mais largo. Então era uma bicicleta mais lenta. Você tem característica de uma bicicleta extremamente responsiva com um pneu mais largo. Em relação a essas características que são combinadas na mesma bicicleta hoje em dia, vocês lembram no mountain bike 5, 6 anos atrás, que era normal dizer, por exemplo, uma mountain bike. Essa bicicleta ela é extremamente responsiva, mas ela é muito arisca, é difícil de ser controlada. Ou tinham aquelas bicicletas que eram menos ariscas, mas elas tinham mais controle. Então você tinha que escolher entre uma e outra. Graças ao mountain bike, novas maneiras de enxergar a geometria fazem com que seja possível hoje você colocar no mesmo quadro características que eram distintas. Por exemplo, o quanto a bicicleta ela é responsiva e ao mesmo tempo o quanto você tem de controle. Quando você olha ali na parte de cima da bicicleta, da caixa de direção, comparado com o modelo 2019, você tem um ângulo da caixa de direção mais fechado, o que faz com que a bicicleta ela seja mais responsiva. Ao mesmo tempo, para colaborar com o controle, você tem o offset do garfo um pouco deslocado para frente. Então você aumentou a agressividade aqui, aumentou o controle aqui. E essas soluções, somadas ao top tube mais longo, que a gente já está acostumado a escutar, um avanço geralmente mais curto, você tem uma bicicleta mais ágil, com mais controle. E quando você olha a parte da traseira da bicicleta, você tem um movimento central um pouco mais baixo, mas continua com um desnível de 80 mm do eixo. Então você acelera, tem uma bike responsiva, só que você tem uma bike que você consegue controlar. E ela pesa o quadro menos de 1 kg. Ainda falando ali do quadro, da estrutura, não poderia deixar de falar do filter shock. Existe uma distinção entre o conceito de amortecimento e o conceito de controle da bicicleta. Nesse caso, eu consideraria primeiro o quanto o filter shock favorece no controle da bicicleta, porque você vai ter irregularidades do piso constante e você tem o controle da bicicleta, ou seja, a bicicleta, o filter shock absorve irregularidade e faz com que você toque a bicicleta de forma mais eficiente e, consequentemente, se torna uma bicicleta mais confortável quando você pensa que ela não transmite o estresse do terreno para o seu corpo. Então você fica mais focado no que você tem que ficar focado, que é fazer força na perna e controlar a bicicleta com eficiência.
Todas essas soluções são fantásticas. Essa bike da foto que vocês estão olhando, ela tá com uma configuração top de linha, com access, cassete Eagle, o shifter de drop, do guidão de drop, o que é esperado de uma bike de gravel. E é isso, basicamente, da nova gravel. Eu, particularmente, acho que as pessoas que não andaram, não tiveram oportunidade de andar nas bicicletas com essas novas geometrias de 2, 3 anos para cá, elas vão ficar extremamente surpresas quando elas tiverem a oportunidade de andar nessas novas geometrias. Porque eu sei que pode parecer um pouco de marketing, né? Coloca uma fotinha, um desenho, eu falo assim, mas tudo isso não faz diferença. Especialmente mountain bike hardtail, gravel, de 2, 3 anos para cá, é outra experiência. Porque essas diferenças de geometria que fazem com que a bicicleta ela seja mais agressiva e ao mesmo tempo te ofereça mais controle, é uma diferença muito grande quando comparado com o que era a geometria há pouco tempo atrás. Se aqui eu andei no Zoom Bike Park, quando eu fui em São Paulo, em Campos do Jordão, o Zoom Bike Park é basicamente XCO, né, ou algo parecido, e eu fui com a gravel bike, com a Diverge, o modelo anterior, para me desafiar e para mostrar um pouco a versatilidade da bike, e foi uma experiência incrível. Eu fico imaginando essa nova versão. E eu gostaria muito que outras pessoas tivessem essa experiência de andar com uma bike de gravel, porque eu tenho certeza que para todo mundo que gosta de bike, vai gostar de andar numa gravel bike. Mas de qualquer forma, qual que é a opinião de vocês em relação a essa bike específica ou a modalidade de gravel? É isso, galera. Abraço, tchau, fiquem bem por aí.